Bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem, boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo, né? Esse vídeo, nós vamos hoje para finalizar essa parte de ações do controle concentrado, né? Vamos voltar aqui. Eu mandei para vocês o PDF e aí vocês vão ter que ir acompanhando aí pelo PDF, porque eu tive um problema no programa e vou providenciar para a próxima aula aquele esqueminha aqui de casar minha imagem com o PDF, mas ainda não consegui, tá? Vou ter que passar a usar um outro programa, que o Camtasia que eu usava começou a me cobrar e eu não quis pagar. E eu só soube ontem à noite, que quando eu fui gravar a aula, que ele ia começar a me cobrar. Mas eu já levantei outros nomes, é só eu aprender a usar e eu já gravo a próxima aula nesse esquema. Mas, enfim. Abrir a janela aqui um pouquinho. Enfim, lembre-se, pessoal, que a gente está vendo os instrumentos de controle judicial, controle de constitucionalidade concentrado, não é isso? Nós já vimos a ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Nós vimos a ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Desculpa. Nós vimos a arguição de descumprimento de prefeito fundamental. E nós vimos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Só falta a gente ver a representação interventiva. O que é representação interventiva? Turma, para a gente entender o que é representação interventiva, a gente precisa entender o que é intervenção. Não sei se vocês já estudaram intervenção em outros momentos do curso, mas o que é intervenção? Intervenção, sim, na tradução do português, é alguém de fora intervir numa situação, né? Aí olha só, primeiro a gente vai entender o que é intervenção, para a gente entender o que é a representação interventiva, tá bom? Lembre-se que nós estamos estudando controle de constitucionalidade, não é isso? Olha só, lembrar que a intervenção só anotar alguma coisa, vou fazer uma alteração aqui no slide de vocês. Lembrar, olha só, tá lá no artigo 18, salvo engano, 18 da Constituição Federal, a organização político-administrativa do Brasil. E diz lá que são entes da federação, todos autônomos. Cadê aqui? A União, os estados e os municípios. Não tem isso lá? No artigo 18? A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Então são entes da federação, os municípios, os estados, a União, todos autônomos.
Cada um no campo da sua autonomia, pessoal, vai ter sua competência administrativa, legislativa. Não é para acontecer de um ente ficar interferindo no trabalho do outro, tá? Isso, numa situação de normalidade, onde vige as regras constitucionais, não é para acontecer a intervenção de um contra o outro. Só que há momentos de anormalidade em que se permite a intervenção de um ente sobre o outro. Que momentos de anormalidade são esses, professor? É quando o gestor decide intervir. Se o Bolsonaro quiser hoje intervir aqui no estado do Ceará, ele pode? Gente, só vai poder haver intervenção em certos momentos de anormalidade previstos na Constituição, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber é que não existe de o Estado intervir na União, tá? E nem existe de a União intervir nos municípios. O que pode existir é a União intervir nos estados, os estados intervirem nos municípios, tá? Não pode um ente menor, digamos assim, de menor proporção, intervir no de maior, não pode. E nem pode a União intervir diretamente nos municípios dos estados. A única hipótese, as hipóteses que isso acontecia era quando a gente tinha os territórios, que vocês sabem, não são entidades. Hoje não tem nenhum território no Brasil, mas pode ser criado. Os territórios não são unidades autônomas, são autarquias federais. Então, nesses casos, quando tinha lá o território do Amapá, por exemplo, a União poderia intervir diretamente no município, que não tinha o Estado como intermediário. Mas hoje isso não é possível, tá bom? Então, a regra é que cada ente tenha sua autonomia e essa autonomia seja respeitada pelos demais. Quando é, professor, que pode se justificar as intervenções de um ente nos outros? Aí vocês vão precisar ler artigo 34 e artigo 35 da Constituição Federal para conhecer as hipóteses, tá? Aí no slide de vocês tem: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. A União não vai intervir nos estados e nem no Distrito Federal. Não é assim a regra. Exceto para... Aí nós vamos ver as possibilidades. Manter a integridade nacional. Tem um estado que está achando que o país está atrapalhando ele e ele quer separar. Não tinha um movimento lá no Rio Grande do Sul nesse sentido? Volta e meia a gente não ouve isso, que o Sul quer se separar do país. Então, se tiver alguma iniciativa lá nesse sentido, a União pode intervir nesse estado para evitar e para manter a integridade nacional. Para repelir invasão estrangeira ou de uma união, de uma unidade da federação em outra. O estado do Ceará resolve invadir o estado do Piauí. Bolsonaro vai, a União pode intervir no estado do Ceará. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Lembra quando a União, no governo Temer, decretou a intervenção no Rio de Janeiro por conta da violência? Então, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Garantir o livre exercício do poder judiciário. Garantir o livre exercício do poder legislativo. Garantir o livre exercício do poder executivo do estado. Reorganizar as finanças da unidade da federação que,
A unidade da federação que estiver em crise, uma crise muito grave financeira, a União pode chegar ao ponto de ter que intervir para reorganizar as finanças, desde que atendam aqui a uma dessas possibilidades, dessas situações previstas no artigo 34, inciso 5. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Nós temos aqui, por exemplo, uma decisão judicial que não consegue ser cumprida. A União vem e intervém para fazer valer aquela decisão judicial. Turma, vejam que nós estamos falando de momentos de anormalidade institucional. Os poderes não estão funcionando harmonicamente como tem que funcionar, segundo a Constituição. Aí é preciso que um ente maior venha e ponha ordem na casa, digamos assim, tá bom? Para assegurar a observância dos princípios, dos seguintes princípios constitucionais, o inciso 7. Turma, este inciso 7, esses princípios constitucionais aqui são chamados pela doutrina de princípios constitucionais sensíveis. Ou seja, eles são tão sensíveis que se um ente público do Estado violar esse princípio, a União pode intervir na entidade da federação para cessar essa violação. Olha só que interessante, ele é tão sensível que justifica uma medida tão drástica, que é a intervenção de um ente da federação sobre outro. Estes aqui, do artigo 34, 7, esses princípios são chamados pela doutrina de princípios constitucionais sensíveis. Então, se vocês pegarem numa prova, quais são os princípios constitucionais sensíveis? Vocês vão responder: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais compreendida a proveniente transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. A Constituição traz lá percentuais mínimos que cada ente do Estado tem que reservar para educação e saúde. No caso, desculpe se eu tiver feito a troca aqui, mas a educação é 18% e saúde é 15%. Então, se o Estado não estiver atendendo esses requisitos de investir 18% da sua receita em saúde, em educação e 15% em saúde, a União pode intervir no Estado porque ele violou um princípio constitucional sensível, tá bom? E o Estado, está lá no artigo 35, não vai intervir em seus municípios, nem na União nos municípios, exceto quando... É aqui eu estou falando na União nos municípios localizados em território federal. Aquela hipótese que eu falei que antes podia acontecer e hoje não pode acontecer mais. Quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, a dívida do município, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido na manutenção e desenvolvimento do ensino e não tiver sido aplicado o mínimo exigido nas ações e serviços de saúde, artigo 35 da Constituição Federal. E o Tribunal de Justiça der a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei ou ordem
de ordem ou de decisão judicial. Turma, olha só. Estas são as hipóteses. Artigo 34, artigo 35. Vocês precisam ler esses artigos, tá? Para entender quando é que pode haver intervenção da União nos estados e dos estados no município. Não tem jeito, vocês têm que ler, certo? Aí eu quero que vocês entendam, olha só, como funciona essa intervenção, só para ficar fácil a gente entender o que é a representação interventiva. O Pedro Lenza, ele divide, ele fala assim, a gente pode dizer que a intervenção tem 3 fases. Primeiro, é uma fase jurisdicional. O que é a fase jurisdicional? É uma fase que tramita no judiciário. Então a representação passa por 3 fases. A primeira delas, que é uma fase jurisdicional, a cargo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai receber essa representação, esse requerimento, e vai dar um andamento a ela. E vai decidir se tem procedência ou não. Mas olha só, o que é importante, turma? Diferente da ADI, da ADO, da DPF, da ADO, em que o Supremo Tribunal decide, a ADO não, porque julga a constitucionalidade, mas na ADI, na DPF, na de promissão, alguém fala, STF, o ato tal é contrário à Constituição. A gente vai lá e viu que como o Brasil adotou o modelo norte-americano, ele declara nulo o ato administrativo, ele não anula. Ele declara nulo desde a origem, aquele ato. E aquele ato deixa de ter existência para o mundo jurídico. Concordam? Aqui não. Aqui a decisão não é do Poder Judiciário. O Judiciário, digamos assim, quem faz a intervenção, quem intervém, veja bem pessoal, quem intervém é a União nos estados. É os estados nos municípios. Não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário aqui faz apenas uma análise prévia para ele dizer se estão presentes os requisitos ou não. Se não estiverem presentes os requisitos, acaba aqui. Não se fala mais em representação. Intervenção, desculpa. Se ele disser que estão presentes os requisitos, passa para a próxima fase. A segunda fase, que o Pedro Lenza chama de segunda fase, é a chamada intervenção branda. É aquela intervenção que não é uma intervenção propriamente dita. É assim, vamos supor, tá aqui, a gente viu que é uma hipótese, o cumprimento de decisão judicial. Não, deixa eu dar um exemplo aqui melhor. Tá aqui, pronto. Vamos supor, tem um ato que tá contrário à Constituição. E a gente tem uma decisão do TJ do Ceará que declara nula aquele ato. E o governo estadual vai e fala, eu não vou cumprir essa decisão não vou cumprir. Percebam que nós estamos numa situação de estresse entre 2 poderes estaduais. O Poder Judiciário, que determinou a nulidade do ato, e o Poder Executivo, que diz que não vai cumprir.
A União, nesse caso, vem intervir para cessar esse conflito entre os poderes. Ora, nossos poderes são harmônicos entre si. Aí vem a União e intervém para cessar esse conflito. Só que veja bem, o problema é só uma decisão judicial que não foi cumprida. Precisa, por conta disso, a União sair lá de Brasília com o exército, entrar, invadir Fortaleza e falar: para tudo, a partir de agora a gente comanda isso aqui por conta de uma decisão que não foi cumprida? A gente não precisa. Não precisa. Basta a União intervir para simplesmente anular aquele ato e dar cumprimento à decisão judicial. Uma canetada que a União faça já vai ter atendido, vai ter resolvido o problema, já vai ter obedecido à ordem judicial. Isso é o que a gente chama de intervenção branda. Não precisa botar tanque na rua. Tá? Agora, a intervenção que você precisa efetivamente nomear um interventor. O interventor agora vai ser governador no lugar do governador Camilo. É ele que vai mandar. Aí sim é uma intervenção efetiva. Essa é a terceira fase. Mas quando essa segunda fase for suficiente, a intervenção branda, para cessar a irregularidade, pronto, não precisa passar para a terceira fase. Tá? Entendam isso. O artigo 36 diz lá que a decretação da intervenção dependerá. Alguém precisa provocar a intervenção. Aí tá lá, ó, que no caso do inciso 34, quarto, que é aquele que diz, vou pegar aqui, que é aquele que diz que cabe intervenção para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes na unidade da federação, ele vai depender de solicitação do poder coacto. O que é o poder coacto? É aquele poder que está sendo coagido. O governador Camilo hoje mandou a polícia bater lá na Assembleia Legislativa e falou que lá ninguém trabalha porque quem manda aqui é ele. Aí vai depender de uma representação do poder legislativo, tá? Ao Tribunal de Justiça. Não, na verdade aqui vai ser no caso ao STF, para dar início a esse pedido de intervenção. Que quem vai intervir é a União, então por isso que tem que ser lá no STF. E o artigo 36 fala lá no inciso 3 que depende de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34, inciso 7. Gente, que hipótese é essa do 34, inciso 7? Aquela violação dos princípios constitucionais sensíveis. Turma, entendam. De todas essas possibilidades de intervenção, a doutrina pegou essa possibilidade aqui quando a violação de princípios constitucionais sensíveis e deu a ela o nome de representação interventiva. Ou também ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva Federal. Turma, olha só. Está dizendo aqui no 36, inciso 3º, que essa ação, essa intervenção por violação de princípios constitucionais sensíveis,
depende, do provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do PGR. Entendam, para haver intervenção aqui, precisa antes passar pelaquela primeira fase, que é a fase jurisdicional. O STF tem que dar provimento, a uma representação do Procurador-Geral da República. Essa representação é o que a doutrina chama de representação interventiva. Entenderam? Veja bem, turma. Nós não estamos falando aqui de controle de constitucionalidade. E se tem um ato normativo, se tem uma lei, se tem uma omissão de um ente estadual que viola os princípios constitucionais sensíveis, não é um ato inconstitucional? Não é uma omissão inconstitucional? Não está violando o princípio constitucional sensível? Pronto. Se viola um princípio constitucional sensível, cabe uma ação para controlar essa inconstitucionalidade. É uma inconstitucionalidade. E é tão sensível que é uma inconstitucionalidade que cabe intervenção. Então, olha só, princípios constitucionais sensíveis, entendo o que é princípios constitucionais sensíveis, está lá no artigo 34. O ente estadual violou os princípios constitucionais sensíveis. Há uma inconstitucionalidade. O PGR ajuiza um requerimento, uma representação que a doutrina chama de representação interventiva ou ADI interventiva federal. O STF entende que estão presentes os requisitos. Aí o STF decide, comunica o presidente e o presidente intervém. Gente, não é o STF que intervém, tá? É o presidente. O STF decide se estão presentes os requisitos. Estão presentes os requisitos? Ela comunica o presidente intervém. Pode ser uma intervenção, se for uma intervenção, aquela intervenção que só a anulação do ato já vai ser suficiente, aí ocorre a intervenção que eu disse, a intervenção branda. Mas não é o STF que anula. Gente, presta muita atenção nisso, tá? Lá na ADI, por isso que eu fiz o contraponto com a ADI. Lá na ADI, o STF vai pegar e anular o ato. Aqui não. Aqui ele só diz, estão presentes os requisitos. Presidente, aí o presidente vai lá e intervém. Certo? Ou seja, vamos lá. De quem é a competência para julgar a ação, a representação interventiva? 3 segundos para pensar. Quem é? STF. Nós não estamos falando aqui de controle concentrado. É só o STF que vai julgar essa ação interventiva federal. Legitimado ativo. Quem é o legitimado ativo? Quem é que pode ajuizar essa ação? Quem é? Está lá no artigo 36. 3. O PGR. Só o PGR. Ah, o Conselho Federal da OAB? Não. Presidente da República? Não. Mesa da Câmara? Não. Só o PGR. Tá? Legitimado passivo. Quem é que vai figurar no polo passivo? O agente, o ente federado responsável pelo ato que o PGR está atacando. O governo do Ceará, o poder legislativo do estado de Goiás, tá? Quem tiver ferindo, o ente federativo que tiver ferindo uma daqueles princípios constitucionais sensíveis. E quem decreta a intervenção, como eu disse, não é o judiciário, é o próprio presidente, tá?
E pode haver recusa? Turma, pode haver recusa? Não, a decisão, a representação foi provida pelo PGR, o Supremo Tribunal decidiu que estão presentes os requisitos, aí ele comunica ao chefe do executivo que vai cumprir a decisão e vai tava tentando achar aqui um julgado, mas enfim, não achei não. E vai dar cumprimento, vai intervir, tá bom? Turma, então basicamente são essas. Vejam bem, que fique claro. Existem inúmeras, artigo 34 e artigo 35, existem inúmeras possibilidades de intervenção, mas a representação interventiva se refere apenas e tão somente àquela possibilidade prevista no artigo 34, inciso 7, ou seja, violação de princípios constitucionais sensíveis. Tá certo? Então, muito obrigado. Bom estudo para vocês.